Olá, turma, bom dia ou boa tarde. Estou gravando agora pela manhã, então bom dia. Então, como a gente não terá aula às 16, porque eu vou participar de uma reunião, então resolvi gravar a aula para vocês assistirem e depois responder as atividades sobre este conteúdo. Então, a nossa aula será sobre o parnasianismo, que é um período literário que ocorre simultaneamente com o realismo, naturalismo e o simbolismo, ok? Então, o parnasianismo, ele é voltado mais para a poesia, junto com o simbolismo, e o realismo naturalismo é mais voltado para a prosa, ok? Então, olha aqui. O parnasianismo é um estilo literário especificamente poético, tá? Então, a gente não vai encontrar aí prosa no parnasianismo, a gente vai encontrar poesias, certo? Como eu disse, ele desenvolveu-se paralelamente ao realismo, naturalismo, com relação à prosa, que o realismo naturalismo, né, voltado para a prosa, no século XIX. E também houve o simbolismo, tá? Nesse período aí. E o que o parnasianismo representa? Representa a fase de ouro da burguesia, que é enriquecida com a Revolução Industrial, desfruta do conforto e do progresso. Então, nessa época, né, aí do século XIX, é onde ocorre esse período, né, também da Revolução Industrial, e, como vocês verão, é uma fase que a poesia ela vai voltar para essa parte da burguesia aí, desse período que ocorreu, né, desfrutando aí do conforto e do progresso. Então, desculpa minha voz. Então, o parnasianismo, ele vai se ligar mais à classe burguesa. Por isso que os poemas, vocês vão ver que ele é mais rebuscado, tem palavras difíceis, né? Que pessoas pobres, pessoas analfabetas, assim, pessoas que sem muita instrução daquela época não conseguiriam entender. Até hoje, se vocês verão alguns poemas, eles têm uma linguagem bastante rebuscada e difícil, tá? E qual a origem do nome parnasianismo? De onde teve origem? Olha só, aqui este quadro, tá? Para falar que surgiu na França a partir de 1866, com uma antologia de poetas de tendências diversas. Então, houve essa antologia, né, que é uma coleção de textos em versos, tá? E apareceu aí na França, nesta época, para revelar aí tendências diferentes do que havia acontecendo no período passado. E aí vocês verão por que eles queriam mudar essa maneira de escrever que vinha acontecendo. Porque antes a gente sabe que nós tivemos o romantismo, certo? O romantismo, um período literário que era voltado ali para o sentimentalismo, para o subjetivismo. Então, o parnasianismo, ele já queria fazer uma reação, né, contra esse tipo de produção textual que havia no romantismo. Então, olha só,
essa publicação, tá, que havia desses poemas lá na França, que é onde surgiu o parnasianismo, ele tinha por nome Le Parnasse Contemporain. Bom, é francês, eu não manjo francês, mas Le Parnasse Contemporain, ok? Seus principais participantes e teorizadores foram Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Charles Baudelaire, tá? Não ligue a minha pronúncia aí francês, tudo bem? Então, esses aí são os principais teorizadores da França que ajudaram a compor este período literário a fazer essa antologia poética aí com poemas tipicamente parnasianos. Tá, aqui são imagens, tá? Que são voltadas para este período. Vocês verem aí, vocês veem alguns deuses, né? Vamos dizer assim, da mitologia grega, e representa isso porque o parnasianismo ele vai fazer essa retomada ao período grego da antiguidade aí, tá? Greco-latino. Então, ele traz essas questões mais da mitologia grega. Então, essa denominação remete-nos à antiguidade clássica. O Monte Parnaso, na região da Fócida, Grécia, segundo uma lenda, era a morada dos deuses e poetas que se isolavam do mundo para dedicar-se exclusivamente à arte. Então, parnasianismo, este nome, é por causa deste Monte Parnaso, tá? Que é uma região aí da antiguidade da Grécia, né? E aí esse lugar era onde acredita-se que os deuses, né, e os poetas lá, eles iam exclusivamente para se dedicar à arte, né? A música, a poesia, enfim, era um lugar isolado para que eles fizessem a arte naquele período. Aqui uma imagem remetendo a isto. Ok? Temas, motivos e formas da poesia parnasiana. Bom, olha só, guardem bem essa expressão, arte pela arte. O parnasianismo, ele não queria, né, ter mais influências os poetas dessa época não queriam ter influências lá do romantismo. Então, eles queriam escrever, né, os seus poemas apenas nessa tendência, arte pela arte. Ou seja, o desprezo pelo cotidiano, pelos temas vulgares e plebeus, faz nascer uma arte alienada. É exclusivamente falar sobre a arte em si. Eu posso, como o poema A um Poeta, de Olavo Bilac. Este poema ele vai falar ali sobre a arte de escrever um poema. Então, eu falo, a poesia falando da própria poesia, como uma metalinguagem, certo? Então, essa arte pela arte, ele sempre esteve presente aí nos poemas parnasianos, tá? Ou seja, tinha essa alienação mesmo e descompromisso quanto à realidade. Não queria saber por exemplo, lá no realismo naturalismo, os textos, né, por exemplo, de Machado de Assis, vai falar temas psicológicos, né, temas voltados para a sociedade também. E o romantismo vai falar da questão
do sentimentalismo. Então, o parnasianismo não, ele não quer ficar compromissado com a realidade, né? Tem esse descompromisso quanto à realidade. E aí eles querem apenas se ligar ao movimento artístico, a falar da arte em si. Então, essa é uma tendência do parnasianismo. Também há a impassibilidade, ou seja, tem uma indiferença ao sofrimento, tá? É a negação da poesia sentimental e confessional romântica. Então, eles negam aqueles textos românticos lá do José de Alencar, por exemplo, e não querem falar nos seus textos nada com sentimentalismo. Então, é a objetividade mesmo. Então, não tem nada a falar do eu, do interior. Então, a poesia parnasiana é uma ação aí antirromântica. Ou seja, são homens poetas, né? Porque eu não conheço nenhuma poetisa dessa época. Então, são homens bem duros, né? Com relação aos sentimentos, são bem grotescos, vamos dizer assim. Então, existe aí a contenção do lirismo. Então, temas como o amor e a vida são substituídos por temas como o meu amor. Quer dizer, os temas como o amor e a vida substituem os temas meu amor, minha vida. Então, não tem nada que eu falar meu amor, minha vida. Isso aí é subjetivo, né? Meu amor. Então, eu estou falando de mim, é meu sentimento. Então, eu vou falar sobre o amor, mas de uma forma que eu não coloco o meu sentimento. Eu posso falar do amor no tema, né, na poesia parnasiana, mas não colocando o meu sentimentalismo. Então, eu posso falar a vida de uma forma universal. O que é a vida? Então, eu falo isso de uma maneira global, não falando de uma forma individual. Ok? Perfeição formal. Então, a poesia parnasiana, a gente pode chamar que é uma poesia ligada aí ao dicionário, que são poetas de dicionário, ou seja, eles vão buscar aquelas palavras mais difíceis para colocar nos seus poemas, para ficar mesmo algo bem culto, né? Bem distante das pessoas de baixa classe. Então, eles, como são voltados para alta sociedade, então eles vão usar palavras aí bem difíceis, tá? Então, são poetas de dicionário. Assimilação dos ideais das artes plásticas, tá? Então, é uma poesia também voltada às artes. Tem um poema chamado Vaso Grego, tá? De Alberto de Oliveira. Então, ela vai falar, assim, de artes, né? Da arte pela arte, como a gente já falou. E também é uma poesia descritiva, ou seja, não tem nada de pessoal, né? Não tem nada de argumento, não tem nada de colocar ali sua opinião, então é só mesmo descrição. Vai descrever a vida, vai descrever um vaso, vai descrever uma poesia, como em A um Poeta, certo? Retorno aos ideais clássicos. Como já foi dito também, né, eles fazem essa retomada do tempo lá da antiguidade, onde predominava a razão. Porque lá no realismo, no romantismo, havia a questão do sentimentalismo, e aqui vai predominar a razão. Ou seja, é mais racional, certo?
Então, não tem nada a ver com o meu sentimento. E também é antropocentrismo esse período. Ou seja, não é mais teocentrismo, porque o teocentrismo é Deus centro do universo. É onde as pessoas colocam Deus como centro. Já no antropocentrismo é o homem, né? Antro-homem. O homem como centro aí do universo, tá? Então, ele é mais voltado para isso. Objetividade que é a reação aí à subjetividade da poesia lá romântica e dos textos românticos, tá? Então, objetividade é ao contrário da subjetividade. Ou seja, é aí que vai separar, né, o sujeito criador do objeto criado. Então, como postura aí antirromântica, ele vai nessa tendência aí da objetividade, falar de uma forma bem objetiva. Também aqui ainda falando retorno aos ideais clássicos, então a arte é voltada para a verdade, o belo e o bem, submissão às regras formais rigorosas, e também princípio aristotélico de mimesis, ou seja, a representação da realidade, da natureza, tá? Em forma de textos, né, dos poemas, faz essa representação aí, a cópia da natureza. Quando fala submissão às regras formais, então é porque os textos têm que ter a questão mesmo formal, né, o formalismo, algo bem fechado ali nas regras, né, gramaticais, nas regras do português culto mesmo, tá? E bem rigoroso. Recorrência de temas. Então, os temas aí nós temos, por exemplo, a natureza, o tempo, o amor, objetos de arte, como no poema Vaso Negro, ou Vaso Grego, tá? De Alberto de Oliveira. Também tem a adoração de objetos vindos do Oriente, da estatuária grega, que aí essa adoração de objetos é chamada aí de fetichismo. Olha só. Os vasos, né, como eu disse, eles vão se remeter a esses objetos da Grécia, né, os vasos gregos, estátuas, né, da antiguidade. Aí temos também. E vamos lá. Não confunda parnasianismo com a poesia realista, ok? Parnasianismo vai falar das formas, vai falar do contexto subjetivo, objetivo. Então, não tem nada a ver com a poesia realista. Tá? Realismo é a realidade, né? O que acontece na sociedade e voltado também aos problemas, né, pessoais, às angústias do homem, da mulher, porque a gente, eu não sei se vocês já leram ou viram a questão da Capitu, lá no Dom Casmurro, também, que é prosa, né? Mas a questão do realismo é mais voltado para temas psicológicos e problemas, né? Como questão da traição, do ciúme, esses sentimentos aí e ações. A obra inaugural no Brasil é esta, Fanfarras, de Teófilo Dias. Anotem isso aí, gente, isso aí pode cair no Enem, pode cair no vestibular. Eles gostam de perguntar isso. O que inaugurou o parnasianismo no Brasil? Que obra que inaugurou e que ano? Quem é o autor?
tá? Isso aí são pontos que realmente caem, tá? Se vocês quiserem anotar aí agora, anotem, porque isso aí é a obra inaugural do parnasianismo no Brasil, tá? Em meados aí de 1882. Principais autores brasileiros são esses três, que a gente chama de tríade parnasiana, e essa tríade, tá? São os três mais importantes, e aí, sobre eles, eu vou passar um trabalho depois, vai ser valer como reposição de aula, tá? De língua portuguesa, que eu sei que tem muito ainda aí. E aí, depois eu passarei o trabalho sobre esses três principais autores brasileiros, ok? Então, concluindo aqui, nesses slides, o parnasianismo é o velho vestido de novo. Então, essa retomada aí do período clássico aí da antiguidade, né, do período da mitologia grega. Então, é um velho, né, ele está retomando algo que já passou, e só que vestido de novo, tá? Então, são temas, né, voltados aí a essa, digamos, contemporânea a esta época, mas com características do passado, tá? Da mitologia, da época da mitologia grega. Bom, então é isso, tá? O que vocês precisam, só fazendo uma retomada, precisam compreender bem nessa época. Então, esse período, como muitos, né, dos outros movimentos culturais, ele é essa reação aí contra o romantismo. Há uma reação contra o romantismo, tá? Que também ficou conhecida como a Batalha do Parnaso, que fazer versos, poemas contra o que era voltado para o romantismo. E com a inauguração aí desse livro, né, no Brasil, Fanfarra de Teófilo Dias, então houve o início, né, é o marco histórico do parnasianismo no Brasil, 1882, e este período ele prolongou-se aí até a Semana de Arte Moderna. E ele foi simultâneo junto ao realismo naturalismo e ao simbolismo. E deixa eu ver isso. No mais é isso, tá? As características aí são esses textos, né, com formas poéticas bem tradicionais, que é onde é utilizado os sonetos, tá? Que eu não falei ainda, mas, por exemplo, há um poeta, um soneto, tá? Um soneto aí com 2 quartetos e 2 tercetos. Então, percebe que há uma forma, né, de poema, é uma forma métrica rígida. Quando falam em forma métrica, é porque eles vão contar aí as sílabas, né, com decassílabos, e aí vai fazer essa contagem para ficar um poema bem do mesmo, bem tradicional ali, ao que era antigamente. Tá? Então, existe esse preciosíssimo vocabulário também, né, com palavras difíceis, com termos eruditos, para que voltado mesmo para poemas voltados para a burguesia, porque os outros não iriam compreender. E essa tendência descritiva, né, buscando aí o máximo de objetividade na elaboração do poema, a postura antirromântica, e, nesse caso, como no poema do Olavo Bilac, há um poeta, que tem lá onde ele fala os verbos sua, sofre, lima, então, aí se dá o lugar à transpiração no lugar da inspiração romântica, ou seja,
suar a camisa para fazer uma boa obra, né, um bom poema, ao contrário de inspiração romântica. Então, ele precisa pensar mais com objetividade, tá? E aí, o poeta também é comparado a um ourives, como se estivesse moldando um ouro, para sair ali aquele poema como se fosse um ouro. Certo? Ó, agora, deixa eu só interromper aqui. Eu vou voltar bem aqui para o poema, aquele poema que vocês já leram. Alguns escolheram ele, na verdade, né? Outros escolheram da vovó. O da vovó, ele é um poema do Olavo, mas voltado para o público infantil, tá? Coloquei os dois só para vocês verem aí essa diferença. E o poema A um Poeta já é mesmo desse período mais do parnasianismo. Olha só. Então, vou colocar aqui o poema A um Poeta, só para a gente fazer uma análise, terá atividade ainda sobre ele. E esse poema, ele é destinado aí, indicado, né, a um poeta, já está expresso, né, no título. Então, aí nós temos, como eu já disse, uma metalinguagem, que é quando o poeta, ele se utiliza aí, ele utiliza-se de um poema para falar sobre o poema, tá? Em português nós temos a metalinguagem, por exemplo, o dicionário é uma linguagem da metalíngua, né? Ou desculpa, da metalinguagem. Então, o poema A um Poeta também é uma metalinguagem, tá? É um soneto, né? Ou é um poema sobre o poema. No primeiro quarteto, só lembrando que ele está na forma de soneto, como eu já disse, e ele tem 2 quartetos. Por que são 2 quartetos? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 versos, lembrando que a poesia, cada linha do poema é um verso, ok? Aqui nós temos, então, 8 versos aqui nos quartetos, e aqui nós temos 6 versos nos tercetos. Por que terceto? Porque são 3 versos, ok? Então, o soneto, nós temos 8 com 6, 14, né? Isso, eu sou ruim de matemática, mas são 14 versos, tá? Isso. Gente, então, olha só. Aí ele já começa. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima, e lima, e sofre e sua. Não é soa, tá? Eu escuto muita gente falar soa. Soa é de soar, de sino, vai soar um barulho, né? Agora, sua é do verbo suar, de suor mesmo, tá? Só uma dica. A gente fala, eu sou muito, mas não é isso, tá? Então, já no primeiro quarteto aí, o poeta, ele fala do exímio ofício de tecer o poema. Então, a única coisa que ele quer passar é sobre o ofício, a arte. Eu vou tomar água aqui, gente, estou ficando rouca, parece. Deixa eu falar. Vamos. Bom, então, ele fala desse ofício, né? Esse trabalho de escrever um poema, de tecer um poema. E o local ideal onde as ideias fluem, que é embora com dor e teimosia. Tá? Esse lugar é comparado ao claustro beneditino, que esse beneditino é um
é um religioso, né, que pertence à Ordem São Bento, que é uma das mais antigas ordens religiosas da Igreja Católica. E eles ficavam, no caso, lá enclausurados, né, fechados, e o lema deles era orar e trabalhar. Então, ele compara, né, ele coloca essa comparação aí ao escrever um poema como se tivesse nesse lugar fechado, trabalhando, teimando, né, limando, sofrendo e suando. Já no segundo quarteto, ai, minha garganta tá ficando ruim. Tá. No segundo quarteto, apresenta-se aí, nesse caso, vamos ver só o que ele diz. Olha só. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Então, o poeta, ele fala aí dos cuidados, né, que o precisa ter para a criação do poema, e o poeta, ele admite uma forma para o poema, onde não transpareça aí o trabalho exigido pela criação, tá? Então, da mesma forma que exige esse esforço, exige esse trabalho para a construção do poema, o poema perfeito, vamos dizer assim, para ele, né? De uma maneira, com palavras difíceis, tem que ir no dicionário, ao dicionário buscar aquela palavra ali para encaixar aqui, para ficar tudo certinho, perfeitinho. Estes são os poemas parnasianos. Então, no primeiro aí, terceto, onde diz, não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Gente, então, nesse primeiro terceto, ele dá as mostras do resultado do trabalho feito. Tá? Ele destaca aí principalmente a beleza, né, que se identifica com os princípios clássicos, a riqueza e a sobriedade. Tá? E no último, terceto, que é o fechamento do soneto, é o complemento do primeiro terceto. Ele diz aí, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, viram? Arte pela arte, de novo. Arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. É a força e a graça na simplicidade. Então, o poeta, ele compara aí a arte como uma beleza pura, né? Onde não deve haver artificialidade, pois é na simplicidade que ela se torna bela. Sem nada, né, de artifícios, ou seja, gêmea da verdade. Então, esse poema do Olavo Bilac para aqueles que são da classe, né, naquela época lá, da classe com menos instrução, né, não ia entender o que ele queria dizer aí. Então, são poemas realmente buscando a perfeição das palavras e buscando essa forma corretinha do poema, com as palavras combinando entre si. E é isso, gente, a poesia parnasiana. Bom, muito obrigada. Depois eu vou postar no Classroom uma atividade sobre essa aula de agora. Então, hoje, as duas últimas aulas, né, que é das 16 às 17h40, vocês assistem essa aula e depois façam as atividades. Beleza? Então, qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Como eu disse, eu tenho uma reunião às 16 e aí não poderei participar da aula aqui online. Então, até mais e obrigada.